E aí, galera do Instagram, vamos para a live de hoje. Pôr no pin aqui para vocês. Hoje a gente vai falar de adolescência. Sejam bem-vindos. Adicionando a Nayara aqui na live para vocês, esperando ela responder. Já vamos começar aqui hoje muito animados para falar de adolescência, né? Um tabuzinho aí da galera. O pessoal super fica pedindo esse assunto. E agora, finalmente, a gente vai trazer aqui para vocês. Só esperando a Nayara entrar, a gente já começa aqui a falar um pouquinho para vocês sobre a adolescência, tá bom? Vamos fazer o convite de novo para ela. Eu acho que ela não está conseguindo entrar. Muito bem-vindos! Olá, boa tarde. Go! Tá um pouco alto, né? Arrumei aqui. Estão me vendo bem? Tá, Eu hoje arrumei, tá, ó. eu arrumei aqui, tá um pouco alto, né? Deixa eu Tá ver. ótimo. Dá pra, dá pra ver e ouvir, então tá bom, né? Tá ótimo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a adolescência. Tema aí pedido pela galera. Meu Muito. Deus, o que fazer com esses adolescentes, né? Ainda mais agora nessa época de quarentena, né? Tem que entender o que esse povo tá passando pra gente saber como ajudar, né? É verdade. E aí E acho que para pra gente. Desculpa, gente, eu delay. E aí acho que pra gente falar um pouco de adolescência, né? A gente tem que lembrar que o adolescente ele tá passando por alguns processos de luto aí, né? E que não é muito fácil, como a gente viu na última semana, né? Na semana passada a gente contou um pouco sobre luto, sobre as fases do luto, né? E aí deu pra gente perceber que não é um processo muito fácil de passar, né, Nayara? E o adolescente, ele passa uns lutos aí, né? Nessa fase. e não, assim, é difícil para o adolescente, não só para ele, mas para os pais também, né, que Uhum. vivenciam essa fase. Como eu atendo adolescentes também, eu vejo muitas vezes os pais desesperados, né? Chegam às vezes na clínica, olha, eu não sei o que eu faço com meu filho, eu acho que ele tá tendo um transtorno bipolar, não sei o que tá acontecendo, não sei se eu interno. É bem... Porque é difícil para os pais também lidarem. E apesar de todos nós, na vida, passarem pela adolescência, eu e a Letícia, particularmente, estamos nela ainda, né? Ah, com certeza. As espinhas não mentem, né? Mas todos nós vivenciamos. Claro que cada um em contextos diferentes, né? De formas diferentes. Né? E os pais, muitas vezes, por não saberem lidar, porque cada época muda, né? O tempo, muda não só o corpo, muda a mente como um todo, né? Todos os hormônios, a flor da pele. Então, é difícil para o adolescente que não sabe, né, como vivenciar essa fase, como lidar com ela e também para os pais, né? Então, para explicar, principalmente para os pais, para esse adolescente que está vivenciando essa fase, que é completamente normal, né? A gente até chama da síndrome da adolescência normal, Uhum. né? Porque o que é a síndrome, né? O conjunto de sintomas que uma pessoa ela vivencia, né? E que é normal passar por ela. Então, para você que é adolescente, que está vivenciando essa fase, não está entendendo nada, né? Não sabe o que está fazendo aqui. Para os pais que não sabem como lidar, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou trazer um pouco sobre o luto da adolescência, né? Normal. E como a gente falou até na semana passada, o luto, ele não se refere somente a morte ou a perda de um ente querido. Ela é a perda de algo, né? De algo que a gente tem afeto, que a gente tem apreço para nós. Então, o luto da adolescência normal, o que que é? É a perda, começa pela perda da identidade infantil. O que que é isso? Né? Então, o adolescente, até um dado momento, ele era tido como criança. Então,
era não só visto como criança, mas ele também, todas as cobranças que eram feitas para ele, né, dos pais para ele, eram sempre como criança. Ele era visto como criança, ele se vestia como criança. E aí, nesse momento, os pais, principalmente os cuidadores, eles passam a exigir um comportamento diferente, né, desse adolescente. Então, assim, até aquele momento, o adolescente, ele ia dormir, tinha que acordar, ir para a escola, e agora é cobrado dele que ele lave a louça, que ele tenha responsabilidade, né, que ele tem horário para chegar, horário para sair. E aí ele fica, poxa, mas até um dado momento a minha função aqui era brincar, era ir para a escola, era dormir, e agora estou tendo novas responsabilidades. Então é um luto, porque ele também está perdendo, né, essa identidade que ele tinha até então, E né, essa ainda, né? responsabilização. Só interrompendo a Nayara um pouquinho, mas é que é engraçado, porque essa fase, eu acho que todo mundo se lembra bem, né? Que é aquela fase que você é suficientemente adulto para fazer as coisas chatas, né? É, E que você não pode mais se divertir, porque você é adulto. Mas para fazer as coisas legais de adulto, você não tem idade. Fica ali no limbo. você não é totalmente adulto, né, para sair sozinho, chegar a hora que quer, mas também não é criança, né, ao ponto de não fazer nada, né? É É bem... verdade. Uma das segundas fases desse luto também, da adolescência, é a perda do corpo infantil, né? Então, vai além da nossa vontade. Aquele corpo até então, que era visto como criança, né, como infantil, vai se modificando, vai mudando, né? E às vezes isso causa um grande desconforto, né? Porque a pessoa não entende, né? Por que está acontecendo, e aí começam a nascer os pelos, e aí os seios começam a crescer, e a voz começa a engrossar, né? E para todo mundo isso traz muita confusão, né? Não sabe como lidar com isso, e é algo completamente normal, né? A perda desse corpo infantil que você está crescendo, significa isso, né? Que você está crescendo, que você está entrando numa nova fase. E tudo isso também há uma enxurrada de hormônios, por isso que hora a gente está muito estressado, né? Eu adoro a gente, né? Tô me colocando mesmo como adolescente, né? Eu gosto sempre de me incluir em tudo, né? Mas assim, o adolescente, ora ele tá muito estressado, ora ele tá muito feliz, ora ele já começa a chorar. Por quê? São muitas mudanças, né? Mudanças corporais, hormonais, físicas, psicológicas, né? Então tudo isso traz muita confusão. O terceiro luto, né? A terceira fase do luto desse adolescente é o luto pela perda dos pais da infância, né? O adolescente e principalmente a criança, ela enxerga os pais como heróis, né? Pai não erra, pai, mãe sabe de tudo, né? E aí eu lembro que às vezes eu tinha trabalhos da escola e às vezes minha mãe dizia, eu não sei, né? Eu falava, gente, mas se você não sabe, quem que vai saber? Como que vai ser isso, né? Como que eu vou resolver? Porque a gente acha que pai e mãe é realmente herói, são aqueles que sabem de tudo, sabem de toda a verdade, não erram, é aquelas criaturas perfeitas. E aí a gente vai crescendo e vai percebendo que nossos pais, eles erram, né? Porque eles são humanos, como nós. Eles estão, na verdade, aprendendo conosco, quanto crianças e quanto adolescentes. Então a gente vai enxergando todas as mazelas, né, dos nossos pais, da nossa família, e vai deixando de ver o pai e mãe como herói e enxerga eles como humanos, né, como pessoas que erram. Tudo isso traz muito desconforto, traz muita confusão na cabeça do adolescente. Então, Insegurança, né? muito, né? Porque as Deus, eles pessoas não sabem. E agora, é né? muito estigmatizado, né? Porque as pessoas até então chamam esses adolescentes do quê? De aborrecentes, É, né? É assim que a gente trata. e isso gera também, né, muito bem lembrado, né, Naira? Isso gera também todo um mecanismo de rancor, né? Porque nesse luto da imagem dos pais, né, o adolescente ele sente que ele foi enganado, né? Ele foi Sim, enganado a vida mentiram para mim a vida inteira, ele né?
perceber que os valores que ele tem, os pais não têm. Então, ele começa a ter referências de valores fora da família, né? E aí os pais, obviamente, não acham isso muito agradável, né? E aí também tem esse choque, né, de valores, de opiniões, né, que também proporcionam aí essa revolta, essa rebeldia, essa vontade de se emancipar, ao mesmo tempo sem maturidade para isso, né? Sim, é verdade, Lê. E muitos adolescentes, eles vão vivenciar, né, essa adolescência de muitas maneiras, né? Muitas maneiras que para os pais são um problema, né? Os Uhum. pais chegam falando, né? Nossa, não sei como lidar, né? Não sei como resolver. E eu acho que não é bem resolver, né? São adolescentes que precisam de acolhimento, né? Que precisam serem ouvidos, validados, É. E é né? engraçado como a gente trata o adolescente como se a gente nunca tivesse sido adolescente, né? É Uma vez, verdade, né? Como a gente esquece? uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que tem um filho adolescente, ela falou para mim assim: ai, mas é muito drama, pelo amor de Deus, terminou com a namorada, tá querendo morrer, é muito nananã. E aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim: tá, amor, mas você, quando você era adolescente, né, e fulaninho lá terminou com você, como é que você se sentiu, né? E aí ela fez a mão na cabeça assim, ela falou assim, ai, caramba, é mesmo, né? Porque é a primeira vez que se está experimentando muitas coisas, né? Então, obviamente, é tudo muito intenso, né? Porque é a primeira vez que Muito mais acontece, né? intenso, né? E é engraçado que dentro dessa concepção, né, de como os adolescentes funcionam diferente, a Berastur e Knobel estudaram isso, né? Tipo, nossa, mas por que esses adolescentes, eles funcionam tão diferentes da gente? Por que a gente funcionava assim, né? E aí, dentro disso, se construiu, né, a teoria do síndrome do adolescente normal, num contexto de que, se isso fosse acontecendo com adultos, isso não seria normal. Isso seria indicativo de algum tipo de transtorno psicológico. Mas uma Até vez que porque por não vivenciar bem, né, Lê, essa fase. acontece, sim, inclusive se a gente não vivenciar bem essa fase, a gente pode ter transtornos de personalidade, transtornos aí vitalícios, né? Mas assim, a intenção deles era entender melhor e conseguir criar variáveis, criar sintomas para esses comportamentos, para a gente falar assim, não, este adolescente é normal, isso é normal da fase da adolescência, né? E aí se começou um estudo muito interessante psicológico a respeito disso, e se solidificou, né, digamos assim, né, 10 sintomas, existem então 10 sintomas aí do adolescente normal, que em adultos é meio problemático, mas nos adolescentes é considerado normal. E aí a gente tem que entender que, por conta de como a gente está funcionando, né, da nossa vida escolar estar sendo mais intensa, maior, né, nossa adolescência também se estendeu, né? Então se estendeu a nossa expectativa de vida, se estendeu tudo, né? Então se estendeu o prazo que uma mulher tem para ter filhos de forma, né, digamos assim, saudável, né? E então também se estendeu a adolescência. Então hoje a gente tem um prazo aí, né, dos 12 aos 24 anos considerado como adolescência, né? Então, teoricamente, na era adolescência, cara. Adolescência. Super adolescente. Ai, que os olhos brilharam agora. Né? A gente realmente está tendo esse padrão comportamental também de forma mais estendida. Então, o primeiro sintoma da síndrome do adolescente normal, né, que nós temos, é a busca de si e da própria identidade. Então, a gente vai perceber no adolescente um padrão de experimentar várias coisas, se fidelizar a várias coisas, e depois, na mesma rapidez e intensidade que se interessou, se desinteressou por completo, porque não era o que ele queria, não era o que ele idealizava, né? Rosa, adolescente, Jéssica. Que soube, na verdade. Beijo, meu amor. Né? Então, o adolescente ele vai sempre fazer esse movimento, né? E nessa fase a gente acusa eles, né, de serem ou muito promíscuos ou pouco fidelizados àquilo que eles acreditam, né? Porque eles estão ainda buscando, experimentando para entender a identidade deles diante de tantas coisas, de tantas variáveis que são oferecidas para ele quanto adolescente. Então, esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é a separação progressiva dos pais, né?
Então, pais do meu Brasil, tem pais que são muito carinhosos, né? Pais irresponsáveis. São muito carinhosos, não querem que os filhos cresçam, né? Tem pais que falam pra gente assim, meu Deus, o que aconteceu? Ele me amava. Não A gente culpe era seu tão filho. próximo, né? Hoje não conversa mais. Agora tá um terror, né? Tudo que eu falo contraria. Pois é, mas isso significa que seu filho está crescendo normalmente, que ele é saudável, isso é ótimo. Os hormônios deles, todos te odeiam nesse momento. Brincadeira. Mas esse é o motivo da emancipação dessas crianças, né? Desses adolescentes. Eles começam aí uma tendência biológica a se desgrudar de você para conseguir ter uma vida saudável. E se assim não fosse, aí que estaríamos preocupadas, porque aí poderia haver um transtorno de personalidade dependente. E não é assim. Então, por mais que isso te doa, que faça sofrer, né? E se faz sofrer muito, procure ajuda psicológica. Mas é natural que o seu filho comece a se desligar de você, dos seus valores, e volte mais para ele mesmo nesse sistema de separação progressiva. E é preciso ficar claro que esse conflito é necessário para o crescimento saudável do seu filho, para que ele possa se tornar adulto, porque de outra forma, ele não vai querer nunca, né, sair dessa condição de criança. Então, isso é extremamente saudável. Não vamos nos encher de mágoas a respeito disso, né? Isso significa que está havendo uma separação, e essa separação realmente vai acontecer quando seu filho for adulto. Então, ele está treinando isso, né? Então, Até a para gente... ele afirmar, né? Reafirmar como pessoa, né? Como autônomo, Sim, sim. criar autonomia. Para ele ter a maturidade dele, né? As ideias dele, a personalidade dele, né? É finalmente aquele momento que ele se desgruda mesmo. Ele deixa de ver os responsáveis, os criadores, como pessoas iguais, idênticas, né? E passa a ter suas próprias opiniões. Isso é bom, né? E aí o terceiro sintoma que a gente vai ter é a tendência de grupo. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem a necessidade de ter a nossa tribo ali. Então, tem os roqueiros, tem as patricinhas, né? Tem os nerds, né? E aí a gente fala, né? Nos anos 90 era super comum falar assim, né? Hoje é super pejorativo. Mas a gente dá uma identificação para esses grupos de fato, existe essa rotulação desses grupos e você escolhe o grupo que você quer fazer parte. E é muito engraçado, porque beira um fanatismo mesmo, né? Então, se eu tô no grupo dos roqueiros, imagina que eu vou ouvir rap. Ai, nossa, música lixo, posso amar, né? Imagina, isso daí é uma É, porcaria, legal mesmo é rock and roll, né? E assim por diante, né? Então tem também isso, né? E essa decisão, ela não é uma decisão estática. Ela é estática enquanto ela acontece ali, ela é muito intensa, muito fanática, mas também se mudar de ideia, desapega, vai para outro grupo e assim por diante, né? até por isso que eles se afastam muito dos pais, né? Os adolescentes têm Uhum. esse afastamento dos pais para eles conseguirem se identificar com o próprio grupo, né? Porque é nessa identificação com o próprio grupo que ele se sente pertencente a algo, que ele se sente fortalecido, que ele se sente validado, né? E a partir disso ele consegue a própria autonomia de ir descobrindo de quem ele gosta, do que ele gosta, do que faz sentido para ele. Perfeito. Perfeitamente, é isso mesmo. E aí, esse quarto sintoma, eu adoro ele, sinceramente, assim, eu acho que é o mais legal de todos, né? Que é a necessidade de intelectualizar e de fantasiar. E por que que eu amo? Porque eu acho muito legal ver esse paradoxo acontecendo nas pessoas, né? E o quanto a gente talvez devesse não perder tanto isso, né? Embora a gente precise, né? É, o adolescente, ele vai pegar uma coisa extremamente nada a ver. Ele vai fazer uma filosofia, uma teoria, um negócio muito louco. Ele vai pegar uma caneta, por exemplo, e vai dizer, olha, esta caneta, por que a gente chama caneta de caneta, não é mesmo? Por que este nome caneta? Por que não chamamos a caneta de barco? E aí ele vai ficar horas intelectualizando aquilo, né, de uma forma incrível. E aí ele vai pegar uma coisa extremamente importante, né, sei lá, é, a política no país. E ele vai fantasiar com isso. Então ele vai pegar a política ali
entre, né, direita e esquerda, nananã, ele vai falar assim, mas e se a gente tivesse um alienígena cor-de-rosa que mandasse em tudo isso daqui? Né? Então você vê uma discrepância horrorosa, assim, ao mesmo tempo que você vê aquela pessoa super madura, com uma coisa que talvez você nunca tinha pensado, não tinha, né, nem tanta importância. Quando você fala de uma coisa séria, você percebe uma infantilidade gigantesca dentro do adolescente. É muito engraçada essa contradição, né? Como eles são Ele, adultos para umas coisas, né? E totalmente infantis para outras, o assim. adolescente, dentro dessa fase, além de intelectualizar muito, né? Ele busca soluções para tudo. Né? O adolescente ele acaba tendo uma solução para tudo, para É. poluição, né, no mundo, para poder como diminuir a poluição, né, e como ter lixo reciclável no mundo inteiro. No entanto, é muito incongruente também essa fase, porque ele, muitas vezes, esse adolescente, ele não é capaz de lavar a louça ou de jogar o próprio lixo, né, na rua. Exatamente. Então, se torna incongruente, muitas pessoas, pais até, chamam de preguiçoso, chamam, né, coloca à prova, né, toda essa capacidade dele de intelectualizar, porque há uma incongruência mesmo, né? É essa necessidade, gente, de intelectualizar que ele tem, né? De tornar tudo muito abstrato, né? Isso que a Letícia falou, dele pegar uma caneta e filosofar sobre ela. É engraçado. Nossa, eu adoro adolescente, cara. Eu acho muito maneiro, eu gosto mesmo. Aí tem as crises religiosas, que é o quinto sintoma, né? Então, acontece que se você vem de uma família evangélica, esse adolescente vai se tornar um budista. Brincadeira, gente, não é isso. Mas ao mesmo tempo é mais ou menos isso, né? Então, geralmente, até engraçado, tem pesquisas que falam sobre isso, né? O quanto o adolescente religiosamente se afasta das suas raízes na adolescência, né? E depois ele volta. Então, por exemplo, suponha que eu seja, sei lá, católica, né? Aí eu vou para uma outra religião na minha adolescência e depois eu volto a ser católica, geralmente, né? Mas é engraçado de ver, né? Porque essas crises religiosas, elas são acompanhadas também de movimentos ateístas, né? Então, não, imagina, Deus não existe, que é tudo ilusão, né? Que é muito ligado ao último sintoma que a gente falou, que é a necessidade de intelectualizar, né? De racionalizar, né? Então, o adolescente, ele pensa muito, né? Então, geralmente, ele se afasta nesse momento, e até porque os pais, geralmente, e os pais fiéis, né? Participativos de religião, né? Os pais, eles sempre vão, então também já é mais uma tendência desse adolescente a se afastar, a se opor, né? A buscar uma outra ponta para ali também manter esse distanciamento progressivo dos pais, né? Mas as crises religiosas acontecem na adolescência, às vezes as pessoas realmente mudam de religião e permanecem assim, continuam sem acreditar ou voltam a acreditar, mas não é. Tudo que acontece na adolescência, ele não é tão solidificado. Geralmente é passível de mudanças quando a gente vai para a fase adulta aí. E aí a gente vai ter o sexto sintoma, que é a distorção temporal, que também é um dos meus favoritos, assim. Eu adoro essa teoria, eu falo até de olhinhos brilhando, eu acho que foi muito sensacional, né? A gente conseguir colocar, a gente, quanto psicólogo, né, conseguir colocar esses sintomas, assim, a gente consegue ver a carinha do adolescente em cada um. Mas o sexto é a distorção temporal, né? Então, existe uma distorção de tempo para o adolescente, né? E aí vocês vão ver isso muito na fala. Porque quando ele vai falar de quando ele era criança, ele vai falar assim, nossa, quando eu era criança, e aí você olha um indivíduo de 13 anos. Aí você fala, Ontem, jura, amor? Ontem, quer dizer, né? Tipo, quando você tinha 10, quando você era criança, né? E ao mesmo tempo, quando ele fala, quando eu for adulto, como se fosse demorar 30 anos para ele chegar. Né? Então, a adolescência é uma fase, pra gente, de extensão de tempo. A gente tem uma sensação de que a adolescência dura muito mais do que qualquer outra fase da vida. E isso é muito simples perceber se a gente olha para trás, né? A gente tem ali umas 5 lembranças da infância. Aí a gente tem a adolescência, né? E depois que a gente se torna adulto, a gente tem as 3 lembranças ali. Que a vida praticamente continuou a mesma. trabalho e comer, né? Exatamente.
né? Então, olha como é interessante essa dilatação do tempo, né? Que a gente tem enquanto organismo vivo ali, né? Que é nosso, que é do nosso corpinho, né? É muito engraçado de ver o quanto que a distorção que a gente faz, né, desse tempo, que realmente não é linear, né? Mas dentro de uma perspectiva linear é muito doido que a gente faz, né? Psicologicamente. E por ter sido também, né, vivido de uma forma tão intensa, que é adolescente, há essa sensação de ser muito longo esse período, né? Tanto que nessa distorção temporal que o adolescente tem, é muito comum, né, os pais cobrarem, por exemplo, atividades. Você fez Uhum. atividade, né? A prova já é amanhã. O adolescente, tipo, já é meia-noite, o adolescente, não, já eu estudo, né? A É, prova é de manhã, primeiro horário, né? O compromisso. Mas, assim, essa relação de tudo tá muito distante, ou foi há muito tempo, né? Para o adolescente é muito intenso. E por isso que essa sensação de que ter vivido a adolescência foi muitas vezes o pior período e o mais longo, acontece justamente por essa distorção de tempo que a gente tem. é engraçado. Até lembrei de um meme, Nayara, não sei se você já viu, que é que tipo aparece um cara com a cara assim, né? Meio caramba, ferrou muito, né? E aí tá escrito assim: eu lembrando que eu tenho que comprar uma cartolina pro trabalho de amanhã. E é bem Sei, isso, né? Tipo, 11 horas da noite, tipo, nossa, preciso comprar não uma tem. cartolina pro trabalho amanhã, mãe. É, 11 horas da noite, lindo, não dá, né? Não dá mais. Né? Aí nós vamos também para as contradições sucessivas na manifestação de conduta. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o adolescente ele é muito maleável quanto personalidade, quanto forma de pensar. Então ele está sempre mudando de ideia, ele está sempre defendendo outra coisa. Ontem ele defendeu, sei lá, a direita na política, hoje ele está defendendo a esquerda. Aí amanhã ele acha que política nem devia existir, anarquismo, né? E aí ele tem essas contradições sucessivas, né? Você fala assim, mas ontem você estava falando tal coisa. Ele fala, não, mas isso não faz sentido, não. Eu vi que outra coisa é melhor. E aí isso vai acontecendo um pouco enlouquecedor para o adulto, porque ele não acompanha, né? Como o tempo é diferente para o adulto, ele não consegue acompanhar essa mudança de ideia aí adolescente. E aí nós vamos para o oitavo sintoma, que é a atitude social reivindicatória. Então vocês vão perceber que quando a gente era adolescente, a gente achava muito que a gente podia mudar o mundo, né? Então a gente protestava, a gente não se decepcionou o suficiente para falar assim, olha, algumas coisas são imutáveis, vamos aceitar, vamos resignar. Não, a gente está ali realmente acreditando que o mundo ele vai ser um lugar perfeito, cada vez melhor, com pessoas cada vez melhores. E não que nós, adultos, não tenhamos fé, mas a gente consegue entender que esses processos sociais, eles são longes, né? Eles demoram, existem tentativas e erros e tal, tal, tal. E o adolescente, ele diz, não, pronto, já sei o que vai funcionar, vou fazer isso aqui, ó. Você vai ver, o mundo vai ficar melhor. Ele tem uma visão simplista, né, desse nosso desejo de deixar o mundo muito melhor, né? Então, eles têm sempre essa fé mesmo, né, que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar melhor. Beira um otimismo até. E aí a gente vai para o nono sintoma, que são as constantes flutuações de humor, que são aí por causa dos nossos neurohormônios, né? Então, como a Nayara já colocou pra gente, tudo a gente sente de forma mais intensa. Quando a gente fica triste, a gente fica muito triste. Quando a gente fica feliz, a gente fica muito feliz. E é uma coisa louca, porque a gente pode ter todos os nossos estados em 24 horas, assim, né? Então, para um adulto acompanhar isso é um pouco difícil. Ou às vezes o adulto dá uma resposta atravessada, magoa muito, muito aquele adolescente. E aí o adulto também não tem paciência, né? Que vai falar assim, ah, que drama, meu Deus. Ai, como você tá chato, né? Entre outras falas que são tão ditas, né? Ai, você dramatiza tudo, você é muito chato, você é muito sensível. E ao mesmo tempo, é um momento que esse adolescente é só coice. Não vai te tratar com amorzinho. Ou quando ele te tratar com amorzinho, vai ser muito amorzinho, né? Não vai ser um Ele vai pouquinho só. ficar, né? Ele vai ser muitas vezes rude, né? Aí ele vai chorar por isso. Né? Tudo isso acontece. Coisa de louco.
E o último, e não menos importante, e não menos importante mesmo, é a nossa evolução sexual, né? Então, é engraçado a gente falar disso, porque há algumas gerações atrás, eu peguei um quinzinho disso, né? A gente falava muito do sexo como algo extremamente proibido entre adolescentes, né? Era um puta tabu, né? Não, só sexualidade, não, porque se masturbar não pode, entre outras coisas, né? Só que esta é a fase para isso, né? Essa é a fase que nós temos o nosso potencial sexual maior na vida da gente. Então, se a gente não aproveitar essa fase, né, a gente vai perder muito, porque o nosso corpo está muito pronto e muito apto para isso neste momento. Então, não dá para a gente deixar uma criança chegar à adolescência sem uma educação sexual, percebe? Então, se isso não está acontecendo dentro da sua família, pense bem sobre qual idade você vai começar a falar de sexo para a sua criança que vai virar adolescente e que vai querer experimentar isso de qualquer forma, né? Porque é biológico, é do corpo, então ele vai querer mesmo, vai ter um maior interesse para isso. E eu acho que hoje a gente já tem aí uma liberdade, embora eu entenda que há dogmas, crenças e criações diferentes, né? Mas acho que existe hoje na nossa geração, não, na geração deles, né, Nayara? Ó, também tô querendo ficar jovem de novo. Né? Então, a gente tem hoje nessa geração millennial, né, para baixo aí, uma liberdade maior sexual. Então, a gente pode falar disso de forma a deixar com que essas pessoas vivam suas relações, né, sem tanto tabu, sem tanto preconceito, sem tanto trauma que isso pode gerar depois. Eu me lembro de uma história de uma colega minha que ela teve uma educação sexual extremamente castrada, assim, ela não tinha muitas referências mesmo, assim, né? Eu tinha toda uma questão do quando ela viveu, então ela viveu em meados dos anos 70, 80, então sexo era depois do casamento, né? Hoje em dia, algumas religiões ainda não estou desrespeitando isso, fique bem claro, né? Estou colocando que existem outras coisas também, só isso, né? E ela disse para mim, assim, o quanto foi difícil para ela, demorou para ela ter relações sexuais saudáveis, porque quando ela era adolescente, era muito recriminado isso. Então, tipo, você não pode, olha, é feio, é coisa de mulher que não presta, e nananã, e nananã, e nananã. E quando ela, tipo, ficou adulta, ela casou cedo, ela casou com 18 anos, falaram pra ela, agora pode. Só que dentro da cabeça dela, isso sempre foi errado. Então demorou um tempão, ela teve que fazer terapia, entre outras coisas, para se desfazer da crença de que era errado ter relações sexuais. Não estou dizendo aqui, gente, que bem claro, não estou dizendo assim, fale para os seus filhos terem relações sexuais quando crianças, quando adolescentes. Isso não está sendo dito. O que está sendo dito dê uma educação sexual de qualidade, não ensine para esses adolescentes que a sexualidade é errada. Sim. Oriente apenas, né? Então, oriente como se deve fazer, o uso de preservativo, né? Orienta sobre DSTs, agora não é mais DST, né? São ISTs, né? Então, oriente sobre as ISTs, oriente sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito de acordo com a sua crença, religião, não importa, mas oriente, né? Não deixe esse barco à deriva, porque adolescentes vão querer experimentar coisas. E se você não conversar com eles, eles vão pela tentativa e erro, né? E isso pode ser muito perigoso. Então não é à toa que hoje nós temos índices gigantescos de gravidez na adolescência, né? E aí, quando a gente fala de adolescente e a gente está falando de tudo isso para vocês, da complexidade que é um adolescente, a gente não pode, por exemplo, responsabilizar aí adolescentes de 14 a 16, 17 anos, como se elas, mulheres, né, fossem realmente responsáveis por engravidar, por se apaixonar por caras mais velhos, entre outras coisas, porque como a gente viu aqui, a vulnerabilidade de um adolescente, de uma adolescente, né, a gente não pode, de forma alguma, minimizar a parte de evolução sexual, minimizar esse tipo de orientação. É muito importante. O Brasil tem índices enormes de
abuso sexual, infelizmente, né? Então a gente, tanto para meninas quanto para meninos, tá? A gente tem mais dados de meninas, mas também tem meninos que sofrem com isso. Então não deixe de orientar os seus filhos, principalmente na fase da adolescência, porque como a gente vê, eles são vulneráveis. É fácil um adulto chegar, se aproximar, né? E realmente dar a segurança para eles. Eles estão numa fase de separação progressiva dos pais. A adolescência é a fase mais frágil para um ser humano passar, né? Então, mesmo que seu filho esteja difícil, ou sua filha, ou o adolescente que você cuida, mesmo que eles sejam difíceis na sua visão, né? Lembrem-se que é uma fase e que eles precisam do seu total apoio e orientação, mesmo que eles não estejam te tratando muito bem, né? Que infelizmente isso faz parte da fase que eles estão passando. E cabe a nós, como adultos que já passamos por isso, sermos compreensivos e darmos um respaldo para esses adolescentes virarem adultos saudáveis, né? Crescerem dentro dessa experiência que eles estão tendo. Né, Nayara, você concorda? Eu tô falando muito demais. Nossa, você colocou tudo perfeitamente. Fiquei pensando, eu vou falar sobre. Não, ela já falou. Ah, que droga! Assim, não, brincadeira, colocou perfeitamente. E, gente, é isso, né? Nós não nascemos pais, né? E essa história de, ai, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, é mito, não é verdade. A gente aprende com a vivência, né? E os filhos vão ser os professores aí nesse trajeto, né? Muitas vezes, todos esses pontos que a Letícia colocou, né, sobre essa síndrome da adolescência normal, vai ser vivida de forma muito intensa, né, de acordo com as suas crenças. E eu não estou dizendo crenças religiosas. Crenças, tudo aquilo que a gente acredita, a partir de criações, né, a partir do que a gente aprendeu, né, quanto pessoas. Então, às vezes, é difícil a gente passar aquilo que a gente não tem, de alguma forma, uma vivência, um conhecimento. Então, quando for muito difícil para você, adolescente, para você, quanto pai, quanto mãe, não sabe orientar, não sabe como orientar, busque ajuda, né? Nós, psicólogos, estamos todos aqui justamente para dar esse suporte, essa orientação, né? Sobre a questão do jovem, ele está sempre em busca de algo, e principalmente em busca da própria identidade. Como está oscilando, todo dia ele é são múltiplas personalidades, ele está sempre em busca daquela que mais vai se adequar a ele, né? Da qual ele realmente se identifica. Então ele está em constante flutuação de humor, ele vai mudar o tempo inteiro, né? E buscar essa ajuda vai ajudar tanto você, pai, a lidar com essa fase, né, de transição, quanto o seu filho, porque para os pais às vezes é difícil ver os filhos crescerem também. E aí a gente vê futuramente filhos que são extremamente dependentes, né? Essa questão da repressão sexual, né? De você não conseguir conversar, às vezes não sei como abordar o assunto, né? De sexo com meu filho. Não entendam que falar sobre esses assuntos vai incentivá-los, né? A fazer. Pelo contrário, vai ajudá-los quando chegar o momento em que eles decidirem, eles ter real consciência e autonomia do próprio corpo, conhecer o próprio corpo, evitar ter síndromes e transtornos futuros, tanto de personalidade quanto disfunções sexuais, né? O que traz muito prejuízo na vida adulta. Então a gente às vezes vê um adulto se comportando como crianças e como adolescentes, não é culpa deles. Às vezes, muitas vezes, os pais não permitiram que essas pessoas crescessem, né? E vivenciassem essas fases de uma forma, apesar que para os pais pareçam ser muito inconstante, né? Muito complexo compreender, mas por eles não vivenciarem essas fases, esses momentos, eles muitas vezes vão ter uma vida sexual irresponsável no futuro, né? Vão ter grandes desvios de caráter, de personalidade. Então, assim, vocês não estão sós, né? Tiver dúvidas, dificuldades, além de acessar esse vídeo novamente para deixa eu conferir de novo, peçam ajuda, buscam ajuda psicológica que vai ser de grande valia para todos vocês. Tá bom? É isso. Perfeitamente. Muito bem, gente. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, a hora é agora. Deixa eu ver se alguém fez, inclusive, porque foi rolando aqui meu feed e não consegui ver todo mundo. Agradeço todo mundo que está aqui com a gente. Lucas, beijo. Saudades de você. Gostaria de ver aqui.
eu acho que não temos perguntas por enquanto. Pessoal, também se tiverem perguntas, não deu tempo da gente ver aqui, pode procurar a gente nas nossas redes sociais, né? Aqui na Síntese ou na rede social da Nayara. Sigo Nayara Alves, para quem Isso, quiser. eu tava tentando lembrar, eu sempre acho que é carnaúba. Aí eu falei, não vou arriscar. Lembrem-se sempre de entrar na bio da Síntese, lá a gente tem os links para o podcast, para o nosso canal do YouTube, para o nosso site, para você conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Então, fiquem ligados aos nossos conteúdos. Quarta-feira tem a live do Psicologia Explica. Provavelmente faremos pela Top TV1, mas fiquem ligadinhos, porque semana passada a gente acabou fazendo por aqui mesmo, na correria. A gente teve problema com os links da Top TV e aí foi aqui no Instagram mesmo. Então, fiquem aí atentos, nós vamos falar sobre filmes e o entendimento psicológico de filmes que a gente escolheu. Vai ser bem legal, bem divertido. Vai ter também aí uma sugestão, né? Para vocês assistirem aí de coisas legais que façam pensar. Nayara, como sempre, agradeço sua companhia muito aqui na vida. E deixa seu jabá aí pra galera. Obrigada, né, a todos que nos assistiram. Sempre um prazer estar com todos vocês. E na próxima segunda tem mais. Nos vemos. Beijo. Beijo, para galera. todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.